Olá, sexto ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 38. Estamos na apostila 3, na página 22, corrigindo a lição a respeito do suor, que a gente está falando do sistema excretor, tá? Então, era para fazer esse exercício aqui, que era para sublinhar os componentes do suor. Eu pus em amarelinho: ureia, amônia, proteínas, açúcar, potássio, bicarbonato, e ainda tem vestígios do que for consumido, não só de metais pesados, como de medicamentos, né, resto de hormônio. Depois era para você descrever qual é a relação do suor com as emoções. Então aqui ainda tem o medo, a vergonha, a ansiedade e a dor, tá? Depois, a aula hoje é bem comprida, porque a gente tá fechando mais um capítulo. Então, já eu mando na comunidade mais uma prova. Então, aqui era para você relacionar a primeira coluna com a segunda, a respeito dos sistemas e a fisiologia, o que fazem, né? Então, o sistema respiratório, a troca de gás, o sistema digestório, os nutrientes, o sistema excretor, a filtragem, e o sistema cardiovascular, o transporte. Aqui era para você identificar o órgão, que estava a figura, a imagem, e dar o nome dela e dizer qual sistema ela pertence. Então, o coração pertence ao sistema cardiovascular, a bexiga ao sistema excretor, os intérios, aqui é o intestino delgado, que só tem uma minhoquinha, ao digestório, o pulmão ao respiratório. Aqui está representando os vasos sanguíneos, porque aqui está representando as células sanguíneas. Então, os vasos sanguíneos ao cardiovascular, ao sistema circulatório, o estômago ao digestório. O sangue pertence para mim, na minha opinião, a todos os sistemas, porque sem irrigação sanguínea tem morte, né? Tem falência múltipla de tecidos ou de órgãos. O excretor, o rim, e os alvéolos pulmonares ao sistema respiratório. Aqui era a respeito das doenças do sistema cardiovascular e era para você marcar a correta. Então, que o infarto é uma doença de apenas pessoas idosas, não, é de hábitos de risco, né? Fumar, beber, não praticar exercício, obesidade, sedentarismo, diabetes, pressão alta, colesterol. A prática de atividades influencia pouco o sistema cardiovascular, está errado. E a alimentação rica em gordura, que leva a aterosclerose, aqui eles chamam de aterosclerose, mas a professora marcou aqui para vocês o seguinte: arteriosclerose, o sufixo, a terminologia ose significa envelhecimento. A arteriosclerose pode ser de cinco coisas. Pode acontecer atenosclerose em qualquer veia, pode ter a aterosclerose coronariana, da carótida, periférica e renal, tá? Todos esses tipos é o envelhecimento precoce da artéria devido ao acúmulo de gordura, tá bom? Então, a resposta, a única alternativa correta é que o rompimento do vaso sanguíneo gera o AVC, que foi agora, ontem morreu o Louro José, da Ana Maria Braga, assim, né? Então, houve um rompimento do vaso, no caso dele foi de uma artéria ou de uma veia, que o calibre é maior, e daí não teve como salvar, né? E não ficou, não sabemos se convulsionou, se ficou ali na sofrência, porque geralmente esse aqui é fulminante, tá? O dele, né? Que é em artéria ou em veia. E aqui tá dizendo que pressão baixa é sinônimo de hipertensão. Então, aqui tem uma pegadinha de escrita. Hiper é alto, é muito, é grande, tá? Tá certa a informação, mas tá errado
aqui a pressão alta e não pressão baixa. Daí, na página 24, era para você marcar as alternativas que contribuem para a nossa saúde. Então, tudo repetidamente para ver se entra na cachola de vocês. Alimentação saudável, equilibrada. Não adianta comer um monte em uma refeição e depois ficar 3 refeições sem comer. Ingerir muito líquido, principalmente água, que daí ela não vem com corante, ela não vem com açúcar. Por isso que é importante beber água e não suco, melancia, café, leite. Tudo isso tem água na composição, é verdade. Mas a gente precisa do solvente para dissolver os solutos no nosso sangue. A realizar as atividades, né? Aqui diz que era apenas na escola, claro que não. De preferência, a gente que mora numa cidade plana e pequena, a gente tem que aumentar as nossas caminhadas e pedaladas, tá? No exercício 5 eu achei um absurdo, porque você tinha que adivinhar as palavras, né? Embora seja uma questão de logicidade, de lógica, a criança pode pensar muita coisa, né? Então, acho que pelo menos podia vir acompanhado de um quadro de palavras, principalmente pelo nível das palavras, né? Néfrons. Então, a frase ficava assim: para manter-se vivo, o corpo necessita de nutrientes que incluem alimentos e gases respiratórios. Os alimentos são ingeridos e digeridos na boca, no estômago, no intestino, até serem absorvidos. Aí caem na corrente sanguínea. Já a troca de gases, como o oxigênio e o gás carbônico, ocorre nos alvéolos pulmonares presentes nos pulmões. O coração impulsiona o sangue aos órgãos do corpo. O sangue é filtrado pelo rim, a unidade filtradora é néfrons. Após sair do rim, a urina passa pelos ureteres, armazenada na bexiga, onde vai ser eliminada pela uretra. No exercício 6, eu já achei aqui mais um erro, né? Porque tá falando do exame antidoping depois das competições esportivas ou desportivas. E ele tá dizendo que é para ver se o atleta ingeriu medicamento para aumentar o desempenho ou drogas lícitas. Medicamento é uma droga lícita. Medicamento é vendido na drogaria, por isso que é considerado droga. A diferença do veneno para o remédio é a quantidade de remédio que você toma. Se você tomar uma aspirina, passa dor de cabeça. Se você tomar uma cartela de aspirina, você morre. Então, por isso que o medicamento é sempre prescrito a dosagem de acordo com o teu peso, com o teu histórico médico, se você tem diabetes, se você tem princípio de infarto, se você tem predisposição genética, se você já teve câncer, se você já fez cirurgia. Então, por isso que o medicamento não pode ser tomado com automedicação sozinho em casa. Tem algum sintoma, qualquer coisa que seja, dor de cabeça, tem que investigar. Só que quem vai investigar é o profissional e não o WhatsApp ou o Google. Daí aqui era para você de fazer o caminho, como é que o remédio chega até o xixi. Então você toma o remédio através da digestão, digere o remédio no estômago, absorve no intestino, entra na circulação pelo intestino, entra no sangue. Aí o sangue vai ser filtrado no rim e o rim vai eliminar o subproduto da filtragem, é a urina. Aqui era para você fazer o desenho básico, para você poder lembrar todas as partes, né? Então, veias e artérias renais que levam o sangue até os rins, daí aqui nos cálices, nos néfrons, vai ser filtrado. É assim, né? O rim aqui, ele é cheio de cavidadezinha por onde entra e passa a urina. E daí essa urina, depois de filtrada, desce pela ureter, acumula na bexiga e sai pela uretra. Certo? Na página 25, chegamos no Google Forms 5.
de circulação e excreção, da página 2 à página 25 para estudar, tá bom? Então, na página 25, nós temos a estrutura do rim, que é para você dizer a relação dos vasos sanguíneos com a filtragem do rim. Então, são os vasos sanguíneos que vão conduzir o sangue para ser filtrado nos rins. A ligação é essa, né? E a veia, a artéria, o vaso sanguíneo responsável por isso se chama artéria, que é uma cor vermelha, e azul, que é a veia renal. Tá? São eles que levam, lá perto de onde o Bolsonaro tomou a facada. Por isso que ele quase morreu. Além de retirar as substâncias do sangue, toxinas e excesso de metabolismo, os rins controlam outras substâncias. Hormônio, água, sais minerais, amônia, ácido úrico, metais pesados, substâncias tóxicas, tá? Essas substâncias tóxicas podem ser, por exemplo, uma comida que você comeu, que veio um gás junto, ficou na corrente sanguínea, foi processado com os reagentes do nosso corpo, se transformou em outro produto. Metais pesados que vêm do mar, de limparem o motor do barco de forma errada. O marisco é animal filtrante, o marisco retém. Todos esses produtos ficam presos no corpo do marisco. A gente come marisco, então a gente ingere esses produtos. O néfrons, então, é a unidade filtradora do rim? Sim. Os rins são formados por conjuntos de néfrons e eles têm forma de cálice, de funil. Cada rim tem aproximadamente 800 mil néfrons, tá? Só de curiosidade. Leia e veja o que é pedido. Então, máquina que limpa e filtra o sangue, hemodiálise, ponto. O procedimento é realizado, a hemodiálise é realizada para o paciente aguentar o transplante, a chegada dele na vez, né? Então, como significa que você tem que dizer o percurso. Se eu pergunto para você onde você mora, você vai dizer na Rua Tijucas 126. Agora, se eu perguntar para você como eu chego na tua casa, aí você tem que descrever o percurso. Vai até o Parque Beto Carreiro, vira na Pizzaria de La Rosa, anda mais uma quadra, tá? Então, aqui, como acontece o transplante? Então, você tem que dizer que tem que ter um confronto de lista, o doador e o receptor. Quando cruzarem as informações, vão identificar um possível doador, aí vai fazer uma bateria enorme de exames, de compatibilidade de sangue, para ver se o sangue não vai coagular, se não vai necrosar, e de imunológica, para ver se o corpo do receptor não vai rejeitar o órgão de outro corpo e daí acaba matando os dois, tanto os órgãos quanto o receptor e o doador, né? Então vai fazer essa compatibilidade do doador para o receptor e do receptor para o doador. Depois de tudo, do checklist dado ok, acontece o transplante propriamente dito. O transplante não é brinquedo, porque o transplante envolve várias áreas. Então tem o microcirurgião que vai ficar ligando as veias e artérias uma por uma. Vai ter um nefrologista, que é o responsável pelo sistema excretor. Vai ter um urologista, vai ter um cardiologista, vai ter um endocrinologista. Então, o transplante é com vários profissionais. Todas as áreas que tiverem envolvidas no transplante vão fazer a participação da cirurgia, tá? Fora anestesista, instrumentador cirúrgico, auxiliar, faxineiro, enfermeiro para pegar remédio, medicamento na farmácia do hospital para se acontecer alguma coisa durante a cirurgia que tiver que
sair correndo para buscar o medicamento, tem que ter alguém lá disponível. Depois do transplante ainda vai ficar na UTI para se recuperar, depois vai para o quarto, depois envolve toda uma sessão de fisioterapia, volta a aprender a andar, volta a aprender a comer, volta a aprender a respirar. Então fica esse monitoramento semanal, depois mensal, depois trimestral, depois anual, tá? E vai, daí depois vida que segue, tá bom? Essa é a sequência, certo? Então, para a próxima aula é o Google Forms, a respeito do fechamento do capítulo, e nas próximas aulas falaremos sobre o cérebro, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.